forte é o nosso Deus. O nosso estudo, nós estamos falando sobre algumas palavras da Escritura que falam a respeito do pecado. Nosso objetivo aqui é mostrar aos irmãos quantas vezes aparece na Bíblia referências ao pecado, esse problema que é um problema espiritual que todos nós, infelizmente, vivemos, experimentamos, e por isso mesmo a Bíblia ela está recheada de palavras, de termos, de terminologias que apontam para este grande problema que nós precisamos vencer. Nós já vimos nos estudos anteriores a própria palavra pecado, como ela aparece na Bíblia. Nós vimos que o pecado significa desvio de rota. Vimos também a palavra transgressão, a palavra rebelião, a ideia de fato transgredir ou de se rebelar contra Deus. Vimos também a palavra iniquidade, que é uma espécie de acúmulo de maldade, de pecados. Vimos também a ideia de ausência de obediência, ou deixar de ouvir a palavra de Deus, recusar-se a ouvir a palavra de Deus. E agora nós vamos então continuar com algumas outras expressões, algumas outras palavras que apontam exatamente para essa característica do ser humano, no que se refere ao comportamento do ser humano em relação a Deus. Então, eu quero convidar os irmãos para abrirmos inicialmente o primeiro texto de hoje, lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Eu quero incentivar os irmãos, diante destas leituras que nós temos feito, aqueles irmãos que puderem, que tiverem facilidade, talvez trazer aí um lápis, uma marca-texto, um caderninho, um bloquinho de anotações, porque à medida que a gente for falando, os irmãos podem anotar na própria Bíblia. Alguns gostam de circular, de grifar. Então é interessante, porque é uma maneira de os irmãos também se lembrarem, depois, à medida que forem lendo a Bíblia, você vai chegar no texto, vai ver que ele está grifado, e você vai se lembrar, olha aqui, eu lembro dessa expressão. Então isso é interessante também, é uma forma da gente aprender mais também. Então, Êxodo 7... Nós vamos ver aqui o versículo 3, Êxodo 7, versículo 3. Nós vamos ver a expressão que é uma expressão que tem a ver com o fato de alguém ser obstinado. Ou a Bíblia também usa a expressão duro de coração. O que é obstinação? Obstinação é teimosia. Então, uma pessoa teimosa, ela coloca ali aquela ideia na cabeça e ela vai... Não tem quem mude a direção dela, Esse é o obstinado, é a pessoa... lembra lá do Salmo, que diz que alguns têm que ser... usam como mulas, um cabresto ali, freios e cabrestos, para serem domados, porque essa é a ideia. A pessoa, ela olha aqui e acabou, se ela não vira a direção de jeito nenhum. É essa a ideia do verbo aqui, endurecei, da expressão endurecei o coração. Vamos ler juntos? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, também é uma referência ao pecado, essa ideia de endurecimento do coração, a dureza do coração. É uma pessoa obstinada, teimosa. Nosso Código de Disciplina usa uma expressão que também é utilizada na Bíblia, que é a expressão contumaz, Contumácia é uma pessoa teimosa, ela insiste em permanecer naquele caminho. Está todo mundo dizendo para ela, olha, você está errado, muda o jeito de agir. Não, ela coloca ali a sua direção única e não muda. A Bíblia usa também a expressão dura cerviz, para indicar também, literalmente seria cabeça dura, o pescoço duro, Cerviz é pescoço. É o famoso cabeça dura, a pessoa que não muda, ela pensa ali e acabou, ninguém vai mudar o pensamento dela. Vamos ver outro texto aqui mesmo em Êxodo, agora no capítulo 32, no versículo 9. Êxodo 32, 9.
Vamos lá. Êxodo 32, 9. Vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Então, cabeça dura, obstinado, teimoso, gente que não muda de pensamento. No capítulo 33 aí, meus irmãos, logo bem pertinho, 33, versículo 5, nós vamos ver também a mesma expressão, né? Vamos ver, Êxodo 33, 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Estão vendo? Então, povo de dura cerviz. Povo cabeça dura, povo obstinado, povo teimoso, povo que quer ser forte por si mesmo. É aquela pessoa que se endurece mesmo, né? Ela está ali e ninguém tira a pessoa do lugar, ninguém arreda, né? Aquela pessoa. Então, é o famoso cabeça dura, né? Dura cerviz, pescoço duro, obstinado, teimoso, né? Severo. Isso também tem a ver com as palavras que a Bíblia usa para definir o que é o pecado. E por último, nesta expressão, vamos ver agora Isaías 6, verso 10. Então, os irmãos percebem que essa característica, né, de ser uma pessoa cabeça dura, pode ser, na verdade, um problema do pecado, né? Às vezes você ouve as pessoas falarem assim: ah, não, eu sou assim, não mudo, né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Talvez o nome para isso seja mesmo pecado, né? É pecado agir de maneira a não ser transformado, né? Renovado, modificado. Porque uma das características do arrependimento é exatamente o amolecimento do coração, né? Para você reconhecer o seu erro e consertar. Se você diz: não, eu não mudo, sou assim, então talvez tenha algum problema aí com o seu coração, né? Com a questão mesmo do pecado. Vamos ver então Isaías 6, 10. Vamos lá. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aqui é o próprio Deus, né, falando ao profeta que no ministério dele, no ministério de Isaías, ele enfrentaria muito essa situação, né? Deus mesmo endureceria o coração das pessoas para que elas não ouvissem a palavra. E às vezes Deus faz isso mesmo, Deus endurece o coração, né? Como a gente viu lá em Faraó, para cumprir a glória dele, né? Para manifestar o propósito dele e exaltar a sua glória. A palavra vai bater no coração, né? Ela vai confrontar, mas a pessoa permanecerá dura, insensível, né? Obstinada, cabeça dura, né? Dura cerviz, exatamente para que ela seja também, ao mesmo tempo, culpada do seu próprio erro, né? Então, essa é a primeira palavra dessa noite, ou a primeira expressão, né? Que é obstinação, ou dura cerviz, endurecimento. Bom, uma outra palavra, irmãos, também muito comum, é a própria palavra mal, né? Fazer o mal, que é a palavra ra. Só isso, né? No hebraico, ra. Então, é uma expressão fácil de gravar, né? Significa mal, fazer o mal, ou ser usada mesmo para algum tipo de degradação ou um desvio da vontade de Deus. No livro dos Reis, talvez seja um dos livros em que mais essa expressão seja utilizada. Quando, ao se referir aos reis, o escritor sempre dizia assim: e fez o que era mal perante o Senhor, né? Nós vamos ver em várias situações, várias ocasiões,
Vamos ver, por exemplo, 1 Reis. Nós não vamos citar todos, né, porque é praticamente a mesma ocorrência, mas vamos ver 1 Reis 11, versículo 6. Os irmãos vão ver muito isso no livro dos Reis e também das Crônicas, né? Quando se referem aos reis que cometeram mal, fizeram mal perante o Senhor ou diante do Senhor, né? Todas as vezes o narrador, então, coloca exatamente essa expressão: eles fizeram o que era mal. E essa maldade aqui se refere exatamente a um desvio da vontade de Deus, né? Que nós chamamos de pecado. É uma transgressão da lei de Deus. 1 Reis 11, 6. Vamos ver aí? Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, aqui fazer o que é mal, ou seja, não é bom, não é uma atitude boa, benéfica, agradável a Deus, mas é uma atitude que se desvia da vontade do Senhor, né? É uma prática daquilo que é ruim, daquilo que vem de um coração mau com L, né? A maldade, o mal, a maldade do coração produz atitudes más, produz atitudes ruins, um comportamento mau, né? Então, isso também a gente vê bastante. Vamos ver aqui ainda em Reis, agora no capítulo 14, mais um texto aqui, versículo 22, falando aí a respeito do próprio povo de Deus, né, Judá, sob o reinado de Roboão. Vamos ver? 1 Reis 14, 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais, né? Então, aqui, exatamente a ideia da maldade, daquilo que não é bom, ou seja, eles tiveram um comportamento inadequado, um comportamento ruim, um comportamento transgressivo, e isso gerou, inclusive, ira da parte de Deus, né? Quando diz aqui provocou a zelo, significa dizer que Deus se tornou irado, né? O zelo de Deus é o cuidado que Deus tem pela sua própria verdade. Deus é zeloso pela sua própria verdade. Então, uma vez que nós não fazemos a vontade dele, fazemos o que é mal, o que é ruim, o que desvia da sua vontade, nós imediatamente provocamos também a ira de Deus, né, contra nós. Então, mais uma palavrinha. Terceira palavra de hoje, a palavra impiedade, também muito lida por nós na Bíblia, né? Cometer impiedade ou impiedade somente, que é o oposto da palavra piedade. A palavra piedade significa obediência, significa estar próximo de Deus, é uma intimidade obediente, é uma obediência reverente. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ela reverentemente ela obedece ao seu Senhor, né? Então isso é uma pessoa piedosa, é o pio, né? Que é diferente do ímpio. O ímpio é o oposto, o contrário do pio, do piedoso. O ímpio é exatamente este que não busca um relacionamento afetivo com o seu Senhor. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que fecha os ouvidos, né? Uma pessoa que se afasta daquele que é o seu Senhor. Então, a Bíblia tem inúmeros textos também que trazem esta palavra, impiedade, que é o oposto da palavra justiça, piedade, né? Vamos ver, por exemplo, o livro de Provérbios, né? Há vários provérbios que usam esta expressão, tanto para ímpio quanto para impiedade mesmo. Os irmãos estão acostumados a ler, né, em Provérbios. Mas vamos ver, por exemplo, o capítulo 11, o provérbio que está no capítulo 11, verso 5. Provérbios 11, 5. Aí aparece exatamente a palavra impiedade. Vamos ver, Provérbios 11, 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Está vendo? Então, aqui o texto faz uma diferença, né, entre a justiça do íntegro e a impiedade do perverso.
Né? O que é a justiça do íntegro? É uma pessoa piedosa. Justiça na Bíblia, meus irmãos, tem sempre uma referência ao andar reto. A palavra justiça dá muito a ideia de ir pelo caminho certo. Então, a palavra justiça é fácil de ser ilustrada na Bíblia. É mais ou menos assim, você tem que chegar àquela porta. E há caminhos que são mais fáceis, caminhos planos, caminhos retos. A ideia de justiça na Bíblia é isso, é você chegar a um ponto de uma maneira mais facilitada, ou mais reta, mais aplanada, né, do que fazer desvios. Né? Os desvios na Bíblia são considerados injustiças, né, porque a injustiça seria você sair desse caminho de retidão, desse caminho facilitado. Né? Então, toda vez que os irmãos ouvirem assim, justiça, né, do íntegro, ou piedade do justo, pensem nisso. É alguém que sabe para onde vai e vai de uma maneira natural. Né? Ele vai naturalmente porque ele sabe por onde andar. Certo? Lembra lá do Salmo 1, né? O justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não para, né? Ou seja, o caminho dele é um caminho reto. Ele sabe para onde ele vai, o que ele quer fazer, e ele vai por aquele caminho. Por isso ele prospera, ou seja, ele avança. Né? Ele não fica parado ali, ouvindo conselhos de ímpios. Não, ele está avançando, ele está prosperando, está indo, né? Porque ele sabe para onde ir. E o ímpio não. O perverso, que é o texto aqui, né? Ele cai exatamente pela sua impiedade. O que significa essa impiedade? Significa exatamente essa oposição ao caminho reto. São aquelas pessoas que optam por andar por caminhos tortuosos. Quer dizer, ao invés de fazer algo claro que Deus manda fazer, a pessoa quer fazer outra coisa. Né? Por exemplo, Deus ordena... vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um mandamento, né? Por exemplo, Deus ordena que nós falemos a verdade às pessoas, sejamos verdadeiros. Isso é um mandamento bíblico, né? E aí a pessoa ela opta por não falar a verdade. Ou seja, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que espalha boatos, uma pessoa maledicente, uma pessoa... Quer dizer, o que ela está fazendo com isso? Ela está sendo ímpia, ela está cometendo... Ela está transtornando o caminho reto, o caminho justo. Seria muito mais fácil ela dizer a verdade, mas ela prefere manipular. Certo? Ela prefere criar uma circunstância mais complicada, achando que está fácil, achando que vai dar certo, mas ela se enrola ainda mais, ela torna a coisa mais difícil. Né? Tentando facilitar, ela dificulta, porque ela acaba fazendo algo que Deus não ordena, né? Algo que é transgressor. E lembra lá que o conceito de pecado, pela pergunta 24, né? É transgressão da lei e falta de conformidade com a lei. Então, muitas vezes, é essa falta de conformidade, né? Quer dizer, a pessoa ela não se adequa. Vou dar um outro exemplo aqui, eu sei que é bastante polêmico, mas casamentos mistos, por exemplo, né? A Bíblia claramente mostra em muitos textos a dificuldade que a pessoa pode atrair para a sua própria vida se ela se casar com outra pessoa cujo credo seja diferente do dela. Certo? Isso vai trazer problemas práticos. Né? Por exemplo, o marido ele não vai acompanhar a esposa, por exemplo, nos trabalhos da igreja, talvez ele tenha outras prioridades. Ainda que ele seja muito bonzinho, né? Muito tranquilo, mas, por exemplo, na criação dos filhos, talvez o princípio dele não seja um princípio conforme a Escritura manda. Então, a pessoa vai ter problemas. Mas, às vezes, ela opta por isso. Né? Ela opta por essa... Não, mas quem sabe, pastor? Né? Ele é tão gente boa, ela é tão gente boa, vai dar certo, tal. Um dia ela vai converter, e vai colocando uma série de coisas... E o que acontece? A pessoa mesma está criando ali, né, uma situação complicada para ela. Pode dar certo no futuro? Pode, mas que garantia nós temos que vai dar certo no futuro? Então ela vai se colocando numa situação delicada, escorregadia. Então é mais ou menos isso que significa a falta de conformidade, né? É você se colocar numa situação indelicada, desconfortável.
né, que pode gerar para você um problema no futuro, certo? É o que a Bíblia chama de fugir da aparência do mal, né? Então, às vezes, a coisa não é pecaminosa em si, mas ela transparece algo estranho, algo que não é bom. Então, às vezes, é melhor você evitar, né? Evitar, para não criar situações que possam gerar dificuldades, né, para você, para as pessoas, para o nome de Cristo, né, para a igreja. Evitar, não é isso? Talvez não seja um pecado claro, mas é sabedoria de nossa parte evitar essas coisas que nos fazem escorregar, né, esses lugares escorregadios, né? Aliás, tem um texto que eu me lembrei aqui, não me lembro, eu esqueci a referência, mas um termo que é usado mesmo em Provérbios é esse, né? Lugares escorregadios, né? A tradução traz exatamente essa ideia. Depois, os irmãos quiserem procurar aí ou eu encontrar, a gente menciona. São lugares escorregadios que muitas vezes nós nos vemos, né? E isso é ruim, porque às vezes nós mesmos nos colocamos nesses lugares escorregadios. Poderíamos fugir deles, mas a gente começa a flertar com proximidade de abismos, né, de coisas ruins, da lama. E aí a chance de você cair é muito maior, não é isso? Por isso a gente tem que ficar longe, né, como Paulo falou a Timóteo, foge destas coisas, né? Porque se você ficar ali muito próximo, você pode escorregar. Então foge disso, né? Não fique com medo de ser chamado de covarde, não. Mas você não, é melhor eu fugir disso do que ficar flertando com o pecado e daqui a pouco, né, eu vir a cair mesmo. Bom, uma outra palavra, irmãos, que a Bíblia traz também, ou uma outra ideia, é a ideia de ofensa, né? A palavra ofensa. E essa palavra ela é tão interessante porque ela tem implicações tanto no que diz respeito a ofender a Deus, né, diretamente, quanto também na ofensa pessoal, relacional, né, a ofensa a outras pessoas. Por exemplo, lá em Mateus 18, né, a gente lê o texto muito conhecido, Mateus 18, 15, né, que trata dos relacionamentos pessoais, e que o texto diz lá, se o teu irmão pecar contra ti, né? Então, a ideia de pecar contra ti ali é exatamente de cometer uma ofensa pessoal, ele te ofender pessoalmente, né? Ele agrediu a sua consciência, ou agrediu algum tipo de comportamento, né, que você tenha, e ele peca contra você. Então, é uma relação de ofensa, que a Bíblia considera como uma espécie de traição. Ofender a Deus, no contexto bíblico, é como se fosse trair o próprio Deus, né? Como Deus se sente ofendido? Quando nós o traímos. Tanto isso é interessante que a Bíblia compara, inclusive, a traição a Deus com a traição no casamento. Por isso que a Bíblia, em muitos lugares, né, usa a idolatria de Israel como adultério. Então, quando fala que o povo adulterou, significa que o povo trocou, né, ofendeu a Deus, buscou outro marido, né, buscou outro relacionamento. Então, isso para mostrar exatamente a gravidade, né, desta relação de ofensa. Vamos ver alguns versículos aqui, só para os irmãos terem uma ideia, essa ideia de ofensa, né, o pastor Joel Bick, aqui ele coloca na sua pesquisa, que esta ideia, né, de ofensa, culpa, ela aparece mais de 100 vezes, né, numa mesma raiz, a raiz Achan, no hebraico, também traduzida como oferta pela culpa, né, como a gente vê muito lá em Levítico, quando aparece lá os sacerdotes oferecendo as ofertas, é a oferta pela culpa do pecado, né, e aí vem aquelas especificações. Então, essa oferta pela culpa é também a ideia de oferta pela ofensa. Então, o povo cometeu uma ofensa e agora o povo precisa pagar isso, né? E no Antigo Testamento isso era muito comum, nós sabemos que era exatamente esse apontamento para Cristo, né? Cristo veio e pagou essa ofensa ou essa culpa definitivamente. Mas vamos ver, por exemplo, aqui Levítico 26, 40.
Levítico 26, 40. Aqui vai aparecer a expressão infidelidade que cometeram contra mim. A tradução em português, né, com toda esta expressão, poderia então ser traduzida aí, poderia ser entendida, né, como ofensa. Então, a infidelidade contra é a ofensa, no sentido de uma traição mesmo, como um marido e uma mulher, por exemplo, quando há adultério, quando há traição. Vamos ler aí, Levítico 26, 40. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, aí o texto continua, né, mostrando a respeito da misericórdia de Deus, né, caso eles se arrependam. Lá na frente, né, o versículo 45 diz: antes, por amor deles, me lembrarei da aliança. Então, aqui é um texto de confissão de pecados, um texto de arrependimento. Mas o destaque aqui é exatamente nessa expressão que eu mencionei, a expressão infidelidade que cometeram contra mim. Esta ideia de infidelidade é a mesma ideia de um casamento, né, de um casal, de um marido que trai a esposa que trai o marido. É uma relação conjugal que é uma imagem muito forte na Bíblia para esse tipo de infidelidade de Deus para com do povo para com o seu Deus, né? É muito forte essa imagem. E, aliás, fazendo um parênteses, isso mostra o quão sério, né, é o compromisso que nós fazemos no casamento. É tão sério que a Bíblia exatamente utiliza esta expressão, né, esta ideia, para se referir à nossa relação com o próprio Deus. Então, quando as pessoas se casam no Senhor, muitas delas acham que casar no Senhor é só casar dois crentes, né? Não, é muito mais do que isso. Casar no Senhor é casar duas pessoas que confessam o mesmo Deus, mas entendendo que esta união ela é pactual. Por isso a Bíblia chama de aliança. Ou seja, o que era a aliança no Antigo Testamento? E depois, no Novo Testamento, ela foi reafirmada em Cristo. Era algo inquebrável, né? A aliança era um pacto, muitas vezes um pacto de sangue mesmo, como foi no Antigo Testamento, né? E essa aliança não podia ser quebrada. Não podia. Por isso, inclusive, entra a chamada carta de divórcio. Porque os homens, naquela época, eles usavam as mulheres, né, e se desfaziam dessas mulheres erradamente, não queriam assumi-las, né, e essa mulher se tornava rejeitada, porque ela era considerada agora como uma adúltera, não podia se casar de novo, e aí Deus, né, por meio de Moisés, disse: então isso aí precisa ser ajustado, precisa ser consertado. Então Moisés disse: olha, vamos fazer o seguinte, se o homem não quer aquela mulher, ele precisa dar a ela o direito de se casar, né? Que é a chamada carta de divórcio. Ela não pode ser abusada pelo homem e jogada fora como se fosse um objeto, né? Então ali era uma proteção à mulher, inclusive, né? Nós somos às vezes chamados de machistas, né? A Bíblia é machista, mas está aí uma prova de que, né, especialmente a Bíblia estava cuidando das mulheres, né, da relação da mulher, para não deixá-la excluída, né, não deixá-la ignorada pelas pessoas, rejeitada. Então é muito sério, né? O casamento é algo muito sério. De fato é um pacto, de fato é uma aliança que não pode ser quebrada. E isso é tão grave, como eu disse, porque a própria Bíblia mostra que a relação povo de Deus, Deus, é uma relação ilustrada pelo casamento, né? Então, nós, casados, deveríamos nos comportar assim. Você não está num casamento para, se der certo, né, fica, se não der, não. O seu casamento é um pacto, é uma aliança. Você tem que se esforçar para dar certo. Não importa o que aconteça. Se você entrou, se você foi diante do Senhor e disse: eu estarei com ela até que a morte nos separe, eu estarei com ele até que a morte nos separe, é um pacto, é um juramento.
solene. E esse juramento não pode ser quebrado, né? Então, é algo muito grave, muito sério, e nós deveríamos, né, como cristãos, devemos, né, na nossa prática diária, dar este exemplo para as pessoas. Enquanto a sociedade aí considera o casamento como algo de pouquíssima importância, né, quase que um troca de roupas, né, nós devemos reafirmar isto, né, a seriedade do casamento cristão e o quanto ele é de fato requerido por Deus. Mas voltando aqui, meus irmãos, vamos ver agora Números, capítulo 5, Números 5, 12 e também o versículo 27. Números 5, versículo 12, depois o 27. Aqui é exatamente isso que eu estou dizendo aos irmãos, para ilustrar a questão da infidelidade, né, no relacionamento conjugal, e como que Deus utiliza esta imagem para se referir também à nossa ofensa em relação a Ele. Vamos ver? Número 5, 12. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, está vendo? Então, essa palavra aí, infiel, é a palavra ofensa, né? E agora, lá no versículo 27, vamos lá também. E, havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Então, aqui é a punição, né, daquela época na lei para as mulheres infiéis, né, adúlteras. Então, vejam como é grave essa situação. A palavra infiel aqui, então, é esta palavra também utilizada para pecado. Porque o pecado é mesmo uma infidelidade, né, contra Deus. Deus é fiel o tempo todo, porque Ele não pode ser infiel. Nós, inclusive, cantamos, né, o hino 32, Tu és fiel, Senhor, sempre, né? Fiel à sua palavra, à sua lei, ao seu decreto. Nós nem sempre somos fiéis por causa do pecado, então nós deixamos de ser fiéis. Mas a questão é que nós não podemos cultivar a infidelidade, né? Ou seja, embora nós compreendamos que somos pecadores, nós não podemos fazer da infidelidade uma prática de nossa vida, porque a infidelidade contínua é uma demonstração de ausência de conversão. Uma pessoa que não é fiel, ainda que seja num ponto, né, que ela nunca muda o seu estado de infidelidade, ela está colocando em xeque, em risco, né, ou em questionamento a sua própria conversão. É aquilo que eu falei agora há pouco, a falar, não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Quer dizer, o crente ele não pode usar esse tipo de expressão. Se tem uma pessoa que muda, é o crente. Porque o crente ele precisa, o que Paulo fala em Romanos 12, né? Renovar a nossa mente. Sempre, nós estamos renovando a nossa mente. Não é? Mudando a nossa mente pela palavra. Conformando a nossa mente pela palavra. O nosso coração ele está sempre mudando. Então, não existe essa de, eu nunca mudo. Todos nós mudamos. Mudamos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então, todos os dias nós estamos nos convertendo em algum aspecto, né? Por isso que a igreja ela é um lugar importante, irmãos, para esse processo. Nós não podemos esperar na igreja pessoas prontas. Esse é um grande problema que às vezes nós temos nas igrejas. Achar que todas as pessoas estão prontas. Não estão prontas. Nós somos pecadores sendo refeitos à imagem de Jesus. Então, eu tenho os meus pecados que precisam ser tratados. E quem vai me ajudar no tratamento dos pecados, além, obviamente, do próprio Espírito de Cristo, né, falando pela palavra, são os irmãos, é a igreja. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não é? Então, à medida que eu sou também corrigido pelos irmãos nos meus pecados, eu estou sendo moldado.
Então, todos nós aqui somos servos uns dos outros, pastores uns dos outros. E isso é maravilhoso, né? Porque a igreja existe para isso mesmo. A igreja existe para que nós possamos caminhar juntos, né? Crescendo juntos, como diz Paulo em Efésios, nesse grande edifício cuja cabeça é Cristo, e nós vamos ali como engrenagem crescendo, né? Edificando. Então, nós não somos prontos. Talvez uns são mais experientes que outros, talvez uns têm mais habilidades que outros, uns demonstram mais fidelidade que outros, demonstram o fruto do Espírito mais evidenciado. Isso tudo bem, é normal. Mas ninguém está pronto, né? Todos nós temos ali questões a serem trabalhadas, lugares da nossa vida, do nosso coração a serem convertidos, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então, o que não pode haver na igreja é a infidelidade contínua, em todos os aspectos, né? Por exemplo, pode acontecer de alguém ter dificuldades com o dízimo? Pode. Eu mesmo já tive dificuldades com o dízimo. Confesso aos irmãos que não fui fiel todas as vezes, todos os meses. Não, já deixei de ser dizimista. Agora, uma coisa é isso acontecer por uma circunstância, por uma situação que você passou, por um contratempo, algo que você se descontrolou, pelo próprio pecado ali, que às vezes você deveria ser dizimista e preferiu fazer outra coisa a não ser dizimista. Isso pode acontecer. E Deus tem que converter o seu coração, tem que tocar o seu coração para dizer assim, olha, você está errado. Talvez Deus use até um irmão para fazer isso, né? Quem sabe? Talvez até um irmão tesoureiro da igreja, né? Nosso irmão presbítero, ou o próprio conselho, ou um diácono. Irmão, olha, né? Às vezes você fica me cobrando, né? Não, mas às vezes Deus usa isso, usa uma pregação, usa a palavra. Por quê? Você fica incomodado, né? Você fica incomodado e Deus está convertendo seu coração. E aí você fala, realmente eu preciso obedecer ao Senhor. E aí você começa a obedecer. Certo? Significa que você vai, todo mês você vai conseguir. Às vezes não. Às vezes você foi fiel esse mês, foi fiel o mês seguinte, foi o mês. Aí chega no 5º mês, você dá uma escorregada e, oh meu Deus. Né? Mas Deus está trabalhando no seu coração. Entendeu? Isso é que é ser crente, irmãos. Isso é que é ser crente. É a percepção de que você precisa se converter todos os dias. Certo? O problema da infidelidade é a infidelidade contumaz. É aquela pessoa que fala, não, eu não sou dizimista e não vou ser mesmo, porque isso aí eu não concordo, dar dinheiro para pastor, ficar... né? Aí é outra história. Agora, pode acontecer. E eu estou citando um exemplo aqui, mas poderia citar qualquer outro, né? Relacionamento conjugal. Às vezes você está vivendo uma fase... de encantamento, talvez, com outra pessoa, quem sabe? Às vezes você é casado, mas tem uma colega no serviço, tem um colega no serviço, aí você está meio que olhando de lado ali, né? Mas Deus está te falando, a palavra está sendo pregada, irmãos estão, né? Você fica desconfortável. Se você é crente mesmo, você vai ficar desconfortável, você vai ficar sem graça, você vai ficar... que é o Espírito falando, né? Então, assim, eu estou citando exemplos que são coisas coisas práticas, né? Todos nós estamos sujeitos, podemos passar por isso. Então, não sejamos infiéis, né? Se você perceber que você está dando lugar para a infidelidade, arrependa-se, acerte-se, né? Volte-se para o Senhor, fala, Deus, me ajuda, eu não posso ser um mau exemplo, eu não posso ser infiel, me ajuda nisso, né? E Deus vai ajudar, com certeza. A graça é maior do que o pecado, né? A graça é maior que a vida. Então pode ter certeza que Deus vai te ajudar nisso. Você não está sozinho. Vamos ver mais 2 para a gente então finalizar, meus irmãos, na noite de hoje. Tem uma outra expressão muito curiosa, que é a expressão perder-se. A Bíblia usa até, a tradução pode até ser uma tradução
engraçada, né, para nós, para o nosso contexto brasileiro, que é a expressão perambular, né? Eu até brinco com os meninos lá em casa naquele hino peregrinando por sobre os montes, né? Aí eu falo que às vezes o pecador é perambulando por sobre os montes, né? Porque uma coisa é peregrinar, outra coisa é perambular, né? O peregrinar é você sair de um lugar para ir a outro, você sabe para onde você vai, você está fazendo uma peregrinação. O perambular não, o perambular é aquela coisa perdida, né? Você não sabe para onde você está indo, você está caminhando aí sem saber para onde vai. Então, a ideia perambular, ou perder-se, ela também demonstra na Bíblia esta ideia de desgarrar-se do Senhor. Uma pessoa que fica perambulando é uma pessoa que não sabe para onde vai, é uma pessoa desgarrada mesmo. A Bíblia usa a expressão ovelha desgarrada, né? Então, muitas pessoas que ficam assim, vivendo uma vida dúbia, uma vida dupla, que Tiago fala ânimo dobre, literalmente é alma dupla, duas almas, né? Quer dizer, o camarada está... eu até brinquei com o irmão Edson alguns irmãos esses dias, né, que é o Raimundo, né? O pessoal fala que é o crente Raimundo, é um pé na igreja, outro no mundo, né? Coitado dos Raimundos, né? Nem todo Raimundo é assim, mas é essa ideia, né, da pessoa que está na igreja, outra hora não está na igreja, está na igreja, não está na igreja, né? Quer dizer, perambulando. Você não sabe onde a pessoa está. Aí fica frequente, vem uns domingos, daqui a pouco some, né? Então, é o perambular, é o perder-se, a pessoa perdida, né? A pessoa perdida. O conselho da nossa igreja esteve reunido e a gente começou a fazer um estudo muito interessante de um livro que se chama Igreja Regenerada. Nós lemos um capítulo, começamos uma discussão, né, no capítulo, que fala sobre alguns perigos que demonstram que a igreja pode estar com problemas, né? E um dos perigos, um dos problemas que o pastor David Allen coloca ali no livro, é exatamente essa ideia de uma membresia inconstante, uma membresia falsa, né? Ou seja, você tem lá no hall de membros um tanto de gente, mas parte daquelas pessoas ali estão por aí, não tem um compromisso com o povo, não se reúne, não está aqui, não cultua, né? São pessoas que fazem parte do hall, mas que não têm compromisso com Deus e, consequentemente, não têm compromisso com o povo de Deus, né, que é a igreja. Esse é um perigo, na verdade, é um motivo para nós nos preocuparmos com a saúde espiritual da igreja, né? Inclusive, o nosso conselho tem feito esse trabalho, irmãos, né, de exatamente fazer essa verificação, né? Será que a nossa igreja tem situações assim, né? Se tem, como que nós vamos tratar isso, né? Porque é importante cuidar desta questão, né? Então, essa é a ideia de perambular. São pessoas que, às vezes, são membros da igreja mesmo, né? Fizeram profissão de fé, foram batizados, etc., mas não têm compromisso com a igreja, né? E estão por aí. Às vezes, nem a liderança sabe. O fulano, mas que fulano? Não, ele veio uma vez ou outra, veio... né? Vem só no dia de mês em mês para a ceia, vem só no dia do dízimo, tal, né? Tem umas coisas assim. Então, isso mostra alguma fragilidade, algum pecado, alguma situação que precisa ser trabalhada, né? Vamos ver, então, dois textos. Vamos ver o Salmo 119, versículo 176. Salmo 119. O último versículo, 176. Vamos ler? Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Aqui é uma oração, né? Que o próprio salmista está reconhecendo que ele é uma ovelha desgarrada, né? Ó Senhor, estou andando igual uma ovelha desgarrada, então me acha, né? Procura o teu servo, porque eu ainda lembro da palavra do Senhor. Então, quer dizer, o próprio salmista aqui reconhecendo que às vezes ele se vê nessa situação de perambulante, né?
Vamos ver Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Texto que a gente usa muito, né? Especialmente na época de Natal, né? Ou na ceia. Vamos lá? Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? Então aqui os irmãos percebem, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um ia para o seu próprio caminho. Essa é uma característica de uma igreja que não tem pastoreio em torno da palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo ela é central, a igreja se une em torno da palavra. Por isso que Paulo disse assim, seja a palavra de Cristo o árbitro. Não é? Por quê? Porque o que é o árbitro? O que o juiz faz? Ele define dúvidas. Foi falta, não foi falta? Foi fora da área, não foi fora da área? Né? Alguns erram, claro, né? Mas, pelo menos, eles tentam definir, dão uma palavra final. Né? No caso de Cristo, que não erra, na palavra de Cristo que não erra, é o árbitro, é o juiz final de todas as controvérsias. Aliás, a Confissão de Fé fala isso sobre a Bíblia, né? Fala que a Bíblia é o juiz supremo de todas as controvérsias. Então, quando a igreja está unida em torno da palavra, ela tem a palavra de Cristo como árbitro. Então, isso evita desvios, certo? Porque se a igreja ela não tem um juiz, que é a palavra, ela vive muito com base nas experiências das pessoas, nas tradições, nos gostos. Aí fica muito parecido com o tempo dos juízes, que cada um fazia o que lhe parecia mais conveniente, né? Mas quando a igreja fala, não, peraí, irmãos, nós vamos nos concentrar na palavra, porque ela é o árbitro. O que a Bíblia diz? Então, nós vamos tirar as nossas opiniões pessoais e vamos focar nas Escrituras. E veja, é interessante, né? Porque o texto diz assim, cada um se desviava pelo caminho. Quer dizer, a impressão que dá é que eles estavam no caminho, eles estavam próximos, mas ali mesmo eles estavam meio perdidos. Né? Dá muita ideia de uma igreja que sabe que é igreja, que ela tem cara de igreja, tem jeito de igreja, mas ela está perdida. Ela não tem uma liderança em quem ela pode confiar, uma palavra na qual ela possa firmar. Fica sempre assim, o que será? Né? As dúvidas são mais evidentes do que as respostas. E aí fica uma situação delicada, né? De instabilidade. Por último, meus irmãos, para a gente fechar nessa noite de hoje, vamos ver aqui a última palavra, a última expressão, né? Que é a expressão contaminação, que também pode ser considerada como impureza. Né? Na lei cerimonial, lá em Levítico, vamos abrir lá em Levítico, capítulo 11. Aqui são vários versículos que a gente pode utilizar, porque essa seção de Levítico, de 11 até 15, os irmãos vão ver que é uma seção longa, que trata de questões mesmo relativas à impureza. Né? Levítico 11. Então, a gente tem aí várias questões, né, relativas, por exemplo, aos animais, a pureza dos animais, o que se deve comer, não é? A questão da imundícia. Depois entra também no capítulo 12, né, em relação à purificação das mulheres, né, a questão do sangue feminino, né, a questão da menstruação, que naquela época deveria ser tratado de uma maneira diferente, porque não havia, obviamente, os métodos higiênicos que nós temos hoje. Né? Então, qualquer tipo de contato com secreções poderia causar uma doença, uma epidemia, algo assim. Né? Então, por isso, a preocupação dos judeus com estas questões do sangue, né, que tem a ver com as secreções
a proibição de eliminação de secreções em ambientes públicos. Então, é um processo higiênico aqui, né? É uma prevenção higiênica, tá? E aí a gente tem também, né, por exemplo, capítulo 13, né, fala das pústulas, que são feridas, né, que causam pus. A pústula é uma ferida, é como se fosse um furúnculo, né, que sai pus. Então, até o pus que sai do furúnculo, por exemplo, ele deveria ser limpado de uma maneira adequada, porque aquele pus poderia infectar outras pessoas, porque o pus é uma infecção bacteriana, né? Então, deveria ter o cuidado. E aí os irmãos vão lendo, os irmãos vão perceber que tem muitas questões relacionadas a isso, que hoje elas são mais superadas, obviamente, né? Nós não temos tantos problemas assim de higiene, de questões públicas, né? Por exemplo, aqui entra a questão da lepra, que também era uma doença infecto-contagiosa, então por isso a pessoa tinha que ser tratada de uma maneira diferente, teria que ser separada, né? Essa ideia do branco, né? da lepra, da vermelhidão, do inchaço. Então, a Bíblia ela é muito detalhada em relação a isso. É quase que um manual de medicina aqui, né? Como tratar questões, doenças, né? De pele, secreções, etc. Então, todos esses capítulos aqui, até o capítulo 15, a gente tem, então, essa preocupação do texto bíblico com a questão da impureza, né? Exatamente para evitar que as pessoas se tornassem doentes, porque a impureza aqui ela tinha a ver com a questão da manutenção da saúde, tanto a saúde física quanto a saúde espiritual, porque, obviamente, a Bíblia não faz separação, distinção entre estas coisas, né? A Bíblia mostra que a saúde ela está relacionada nós não podemos separar, né, a nossa constituição humana. A Bíblia nos trata como seres humanos, como pessoas. Então, se a gente adoece a mente, provavelmente a gente vai adoecer o corpo. Se a gente adoece o corpo, provavelmente nós vamos adoecer a mente, o espírito, a alma. Então, está tudo conectado, né? Tudo conectado. Então, por isso, o cuidado da Escritura com relação a isso, a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, né? Porque, além disso, tinha as questões culticas, que não é como no nosso tempo, né? Mas as questões culticas, porque a contaminação, a impureza do corpo, ela era vista também como uma forma de impedimento de se estar na presença de Deus, né? Então, a pessoa ela era retirada naquele momento, até que ela se tornasse, até que ela se purificasse, porque era uma questão cerimonial, tá certo? E aí, esta questão da impureza, que tinha mais a ver com as questões físicas nessa época, elas apontam na Escritura também para questões espirituais, como, por exemplo, a ideia da santidade de Deus, né? Embora aqui a questão seja mais física mesmo, nesses capítulos de Levítico, os irmãos podem ler depois, né? Bem físico aqui, mas eles apontam para uma relação de espiritualidade ou de santificação. E aí a Bíblia vai utilizar essa ideia de contaminação ou de impureza também para falar das questões da impureza moral, né? Vamos ver aqui dois textos. Vamos ver Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 e 29. E 29. Vamos ler? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E agora o 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Estão vendo? Então, aqui a ideia de purificar das imundícias
tem aqui o aspecto agora religioso, o aspecto espiritual, né? Não só a imundícia do corpo mesmo, das feridas, né, etc., das secreções, mas a impureza espiritual, porque logo depois o texto fala de ídolos, né? Os ídolos, vou purificar vocês dos ídolos. Então tem muito a ideia da espiritualidade. E um texto que a gente conhece bastante, que é o Salmo 51, que é a confissão de Davi, né? Nós vamos encerrar com ele. Salmo 51, verso 7. Vamos lá? 51, 7. Salmo 51, 7. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Isopo é uma plantinha, e ela era usada nos processos de purificação. Inclusive utilizada também, quando era o caso, em embalsamamento, né, de cadáveres, de corpo, para evitar mau cheiro, essas coisas. Eram algumas das ervas, né, que eles utilizavam. Então, era muito próprio da cultura. A ideia aqui é limpeza, é purificar mesmo, né? Então, o que Davi diz aqui é que Deus, a oração que ele faz é que Deus possa purificá-lo do ponto de vista litúrgico. Ou seja, o que é liturgia? Liturgia é o serviço que nós, como crentes, prestamos a Deus. A liturgia do culto, né, de domingo, é uma expressão da maneira como nós nos referimos a Deus, mas há uma liturgia pessoal, uma liturgia de cada pessoa em relação a Deus, que é o modo como nós nos referimos a Deus, é o serviço que nós prestamos a Deus, né? Inclusive, a palavra culto no inglês geralmente é traduzida como serviço, a palavra service, né? Às vezes, os irmãos, se você pegar uma liturgia das igrejas americanas históricas, geralmente vem escrito serviço, né? Porque a ideia de culto é a ideia de serviço mesmo, é de você servir a Deus, você se colocar diante do Senhor para servi-lo, né? Então, a liturgia da vida é a liturgia como nós ordenamos a nossa vida, assim como faz na liturgia de domingo, a maneira como nós ordenamos o culto, é também a maneira como nós devemos ordenar a nossa vida, né? Ou seja, a nossa vida não pode ser uma vida perambulante, uma vida, né, cambaleante, ela tem que ser uma vida ordenada, ela deve ser uma liturgia pensada, planejada, né, uma liturgia que vise glorificar o nosso Senhor, é uma prática de culto, né? Então isso é muito interessante, porque mostra que nós não cultuamos a Deus só aqui, né, no domingo, nós cultuamos a Deus 24 horas da nossa vida, né? É o culto da vida, é o culto da nossa expressão litúrgica, do nosso serviço a Deus. Então, se você ordena a sua vida de maneira a cultuá-lo, em todos os aspectos, você está realmente fazendo isso. Ou seja, construindo uma liturgia. Então, quando Davi fala, purifica-me com isopo, ele está querendo trazer essa ideia. Ou seja, limpa-me de maneira litúrgica, de maneira cultica, cerimonial, né, para que eu possa estar diante do Senhor, preparado, do jeito que tem que ser, diante da majestade do Senhor, apresentando-me, né, como servo, para dizer, eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor bem pretender. Então, essa deve ser a nossa oração todos os dias, né? Todos os dias de nossa vida. É isso, meus irmãos. Chegamos ali, 21h03, né? Graças a Deus, mais um estudo concluído, e eu espero, né, que, de fato, estas palavras aqui que nós estudamos tenham sido proveitosas para que, quando a gente for ler a Bíblia, a gente perceba que a palavra pecado, né, ela está muito mais vezes mencionada nas Escrituras e de vários modos, né, nas suas várias nuances ali, e temos que estar atentos, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, não, pecado é só
transgredir um mandamento. Às vezes não, às vezes tem muitas outras formas de você transgredir o mandamento, né? Como a gente viu, por exemplo, deixar de ouvir a palavra de Deus é uma forma de pecado. Endurecer o coração é uma forma de pecado, né? Infidelidade, uma forma de pecado. Então, assim, o pecado tem suas várias formas, né? Ele se apresenta de várias maneiras e pode nos arrastar do modo como a gente menos espera, né? Lembre-se que o diabo é muito esperto, muito sutil, né? E ele fica ali pronto para dar o bote, pronto para colocar ali uma casca de banana, né, para a gente cair. Então, Deus nos ajude para que sejamos perseverantes, né, sejamos firmes nesta boa palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Algum comentário, irmãos?